Boa tarde a todos, a mais uma reunião do Lab. Hoje a gente tem como convidado a doutora Flávia Pornancini Borges Fortes, que ela é fiscal do serviço, secretária do Serviço do Rio Grande do Sul. Hoje ela veio falar sobre a atuação do serviço veterinário na prevenção da influenza aviária e da doença de Newcastle. São doenças extremamente importantes para a avicultura. Então, com a palavra, doutora Flávia. Boa tarde, então, pessoal. Muito obrigada por esse convite, por essa oportunidade de a gente estar conversando um pouquinho sobre o nosso trabalho de prevenção de influenza e doença de Newcastle, entre tantos outros que a gente faz. Quero dizer para vocês que é uma experiência para mim nova, estar fazendo uma palestra digital, é a primeira vez que eu estou tendo esse tipo de apresentação, então é um desafio muito grande, mas eu espero que consigamos contemplar aí com o que todo mundo quer saber um pouco mais sobre o nosso trabalho. Eu trabalho na Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul há 12 anos já, eu sou médica veterinária, eu fiz pós-graduação na área de patologia aviária e trabalhei durante aproximadamente 6 anos no interior, na unidade local, e hoje eu trabalho aqui no nível central, aqui em Porto Alegre. Na verdade, fiquei 5 anos na coordenação do Programa Estadual de Sanidade Avícola, de 2015 até o início agora de 2020. E hoje eu, então, me desliguei da coordenação do programa, mas não desses assuntos, né, que acabaram sendo sempre parte da minha formação, e eu tenho muito gosto por essa área também, mas eu fui assumir uma seção nova agora dentro da nossa divisão, e hoje também sou chefe substituta da divisão, então tenho novos desafios também. Mas fiquei muito feliz com esse convite, muito obrigada por essa oportunidade. E conversando então com a Germana, que foi quem me convidou para fazer essa apresentação para vocês, eu questionei para ela se todo mundo era veterinário, se todo mundo conhecia o que é defesa sanitária animal, se todo mundo conhecia a cadeia avícola, e ela achou interessante, então, a gente fazer um nivelamento, assim, uma breve fala sobre o que são essas questões, antes da gente entrar mesmo nas questões da defesa na prevenção de Newcastle influenza, para que a gente possa falar mais ou menos a mesma língua. Então, a gente vai... eu fiz um roteirinho aqui do que nós vamos conversar ao longo desse período, começando sobre o que é a defesa sanitária animal e quais são os seus objetivos, porque para nós que trabalhamos no serviço veterinário oficial, isso faz parte do nosso dia a dia, mas eu não sei se esses conceitos são tão claros para vocês que atuam em outras áreas, ou até têm outras formações também, sobre o que se faz na defesa sanitária animal. Dentro de todo esse guarda-chuva, a gente tem o serviço veterinário oficial. O serviço veterinário oficial, ele se divide em federal, estadual e municipal. O nosso foco aqui, nessa apresentação, vai ser trazer o que o serviço veterinário estadual faz. Outra questão também que as pessoas gostam de saber, e muitas vezes a gente vai falar de cadeia avícola e o pessoal não entende muito bem como funciona essa cadeia avícola. Então, eu trouxe para vocês também brevemente o que é esta cadeia avícola e esse universo que a gente trabalha, porque dentre todas as espécies que nós temos de interesse do Estado, como a gente diz, a avicultura, sem dúvida, tem muitas peculiaridades e isso traz um desafio maior para o nosso trabalho. As ações do Serviço Veterinário Estadual, voltadas então para a prevenção de Newcastle influenza, que é o foco dessa palestra, né? As conclusões e uma mensagem final a vocês aí do Lab. Vamos lá, então. Se vocês tiverem com alguma dificuldade de ouvir, se eu precisar falar mais alto, vocês, por favor, me avisem, tá? O que é, então, a defesa sanitária animal? Esse conceito ele é bem abrangente e ele é bem interessante assim, para a gente iniciar a nossa fala. É um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde dos rebanhos animais de interesse socioeconômico.
Então, eu selecionei 3 fotos ali para vocês terem uma ideia do nosso trabalho. Essas fotos todas, as que eu vou apresentar para vocês, a grande maioria delas são minhas do nosso trabalho mesmo, do nosso dia a dia. Então, são as únicas fotos, acho que não são de avicultura, gente, até para poder abrir um pouco mais nossos horizontes aqui, porque depois o foco mesmo vai ser a avicultura, né? Já que Newcastle e Influenza estão dentro do Programa Nacional de Sanidade Avícola. Mas aqui alguns exemplos, ó. Coleta de material em granjas de suínos para verificação de ocorrência de enfermidades. Na foto do meio, a gente tem a realização de barreiras de trânsito, que é quando a gente verifica documentação zoossanitária dos animais que estão sendo transportados. Esse é um caminhão boiadeiro. E na outra foto, isso lá no início das minhas atividades, lá em 2008, quando eu entrei no estado, eu fui trabalhar numa cidade chamada Três Passos, no noroeste do Rio Grande do Sul, cuja grande atividade agropecuária é a bovinocultura e também a suinocultura. Então, essas 2 fotos das pontas são desse período, onde eu comecei minha carreira de fiscal estadual agropecuário e aprendi muita coisa. E, posteriormente, acabei me transferindo, então, para a região de Lajeado, no Vale do Taquari, onde tem uma avicultura extremamente significativa. E ali eu pude colocar em prática os conhecimentos acadêmicos com os conhecimentos práticos. Muito bem, são ações, então, que a gente tem em prol dos nossos rebanhos de interesse socioeconômico. E qual é o objetivo de tudo isso na defesa sanitária animal? Prevenção. Sempre muito melhor trabalhar prevenindo do que controlando ou erradicando uma enfermidade que já entrou nos nossos rebanhos. Então, nossos pilares: prevenção, controle e erradicação de doenças de impacto econômico e de importância zoonótica, visando o quê? Valorização e preservação do patrimônio pecuário nacional e saúde pública, credibilidade da nossa produtividade, tá? Então, doenças de impacto econômico, a gente pode falar em febre aftosa, que hoje é um dos grandes carros-chefes do nosso trabalho, inclusive com muitos estados visando a retirada da vacinação. É uma doença de impacto econômico imenso. Importância zoonótica, nós temos a própria influenza aviária, né, que a gente não tem no nosso território, mas a gente trabalha fortemente com prevenção. Erradicação, brucelose e tuberculose, são doenças de impacto econômico importante aqui no nosso país, e no nosso estado aqui do Rio Grande do Sul, a gente tem um programa bem forte de erradicação e controle. E dessa forma, vamos valorizando o nosso agronegócio perante, principalmente, os nossos mercados compradores externo, né, o mercado externo. E outro objetivo que a gente pode salientar da defesa sanitária animal é garantir sanidade e qualidade nas cadeias produtivas. São muitas cadeias produtivas, né? Nós temos o leite, nós temos carne, nós temos diversas espécies, então a gente tem uma gama muito grande de trabalho para fazer quando a gente fala na defesa sanitária, justamente visando aumentar a competitividade no mercado nacional e internacional. Mas o Brasil, como todos gostam de falar, é um grande player do agronegócio, é um grande produtor, e a gente precisa estar sempre se atualizando, se modernizando e buscando estar garantindo sanidade para manter essa competitividade, porque a gente sabe que as barreiras sanitárias hoje, elas servem tanto quanto barreiras econômicas, né, os mercados. Muito bem, os objetivos são bem amplos, são bem importantes, mas como é que a gente vai colocar em prática, como é que a gente vai conseguir alcançá-los? Basicamente, através da implementação e da execução dos programas sanitários animais. No Brasil, nós temos 9 programas sanitários animais. Vai ser o PENEFA, que é o programa da febre aftosa. Como é que a gente vai alcançar todos esses objetivos de manter a nossa defesa sanitária animal eficiente? Através da implementação e execução dos programas sanitários animais. Como eu estava comentando, a gente tem 9 programas no Brasil. Esses programas são desenvolvidos pelo Ministério da Agricultura e executados em conjunto, então, com os programas com os estados, tá?
Dentro do objetivo dessa nossa fala hoje, a gente vai focar no Programa Nacional de Sanidade Avícola. O Programa Nacional de Sanidade Avícola ele tem diversas frentes de trabalho, tá? Mas o que nos foi pedido com mais profundidade, né, foi a questão da prevenção, controle e vigilância, né, para influenza aviária e doença de Newcastle. Então, nós vamos focar toda essa apresentação nessas duas enfermidades. Muito bem. Já falamos sobre a defesa sanitária animal rapidamente. E quem executa essas atividades de defesa sanitária animal, né? Como eu comentei no início da apresentação, nós temos o Serviço Veterinário Oficial. O Serviço Veterinário Oficial pode ser federal, estadual ou municipal. Eu sou servidora do Estado do Rio Grande do Sul. Eu trabalho no Serviço Veterinário Estadual. Então, agora, eu vou trazer para vocês um pouco do que nós fazemos. Os serviços veterinários estaduais, eles podem variar um pouco de estado para estado, tá? Então, eu vou trazer a experiência do Rio Grande do Sul. Mas, acredito que se tiver alguém nos assistindo de outros estados, que atue no serviço oficial de outro estado, se perceber alguma mudança, no final da palestra pode fazer uma colocação, uma pergunta, para que a gente possa trocar uma ideia sobre isso também. Muito bem. Como é que as pessoas costumam enxergar um servidor público? Sim, porque, né, somos servidores públicos, né? Uma pessoa extremamente burocrática e atrás de um monte de papel, ou na frente de um monte de papel, como essa figura. Já as pessoas já reviram os olhos. Ah, esse servidor público, isso é burocracia, é só para atrapalhar, né? Muito bem. Eu gosto muito dessas brincadeiras, né? Então, assim, como é que os nossos pais nos veem? Ah, quando a Flávia passou no concurso e virou servidora do Estado do Rio Grande do Sul, as pessoas nos imaginam assim, trabalhando, fazendo reuniões, bem vestidos. Será que é verdade? Aí, como é que os nossos amigos nos veem? Assim, puxa, que legal, a Flávia trabalha com galinha, que lindo, que amor, deve ser muito legal, deve ser muito bacana o trabalho da Flávia, uns bichinhos, né? Muito legal. Mas como nós nos vemos? Como os veterinários oficiais se veem? Como super-heróis. Ah, será que nós somos tudo isso? Olha, dentro do cenário que a gente tem de trabalho, com o volume de coisas que a gente atende, a diversidade, vocês imaginem, todos os programas sanitários. Muitos colegas fazem inspeção de produtos de origem animal concomitantemente com a defesa sanitária, que já é grande o suficiente. Então, eu espero que eu continue tendo essa percepção e que os meus colegas também de que a gente realmente é super-herói, porque se a gente começar a pensar em todas as dificuldades, a gente vai perder essa percepção e o serviço vai perder qualidade também. Então, só para vocês terem uma ideia do que se faz em termos de defesa sanitária animal dentro do Estado. Nós trabalhamos com todos os programas de saúde animal do mapa, como já comentei para vocês anteriormente. Abrange, né, controle e erradicação de doenças, prevenção também, no caso de doenças que não estão ocorrendo no nosso território ou no nosso estado. O controle do trânsito animal, emissão de guias de trânsito, barreiras sanitárias, verificação em loco se o trânsito que foi realizado corresponde com aquela documentação sanitária no que diz respeito à quantidade de animais, idade dos animais, características. Toda a manutenção dos estados sanitários dos plantéis. Aves, suínos, bovinos, nós também temos as enfermidades de equinos, mas definitivamente, economicamente, aves, suínos e bovinos são os carros-chefes dos nossos trabalhos, né? A parte de educação sanitária, hoje, essa palestra, ela está dentro da educação sanitária, que é a nossa parte de levar conhecimento à população, seja para pessoas altamente qualificadas, como vocês, na nossa audiência aqui, alunos de pós-graduação, como para o produtor rural, que muitas vezes é até semi-analfabeto. A gente tem que ter uma capacidade de conseguir trabalhar com diferentes públicos, levando informações
e conseguindo sensibilizar a todos da importância desse trabalho e de que é um trabalho que é feito por todo mundo. Não adianta só eu ter um serviço estadual, um serviço veterinário eficiente, se a outra ponta, que é o produtor, ou mesmo os médicos veterinários que prestam assessoria, não estiverem sensibilizados também com os seus papéis. A parte de bem-estar animal também, que vem numa crescente, e hoje a gente já não pode mais trabalhar desconsiderando que isso é muito importante. Então, nosso estado, inclusive, ele está melhorando o seu decreto estadual para que possa ser mais abrangente nessas questões de bem-estar animal, que já estão bastante consolidadas perante a OIE. Este trabalho nós também fazemos, né? E, claro, fora da área de defesa sanitária animal, que é o foco desta palestra, mas a gente também trabalha com inspeção de produtos de origem animal, né? Gerenciando e fiscalizando os produtos de origem animal processados no Rio Grande do Sul, registrando empresas, produtos, rótulos, combatendo produção clandestina. Então, muitas vezes há uma interface, né, da defesa sanitária animal com a inspeção. Por exemplo, um problema de abigeato, que vocês sabem que acontece, o roubo de gado aqui no estado do Rio Grande do Sul. Existe já uma força-tarefa bem importante aqui para coibir esse tipo de ação. O que acontece? Se rouba o gado, ele acaba sendo destinado para consumo impróprio, né? Às vezes eles já matam e carneiam os animais na própria propriedade e levam essa carne clandestina para os estabelecimentos, ou carregam esses animais e utilizam outros documentos sanitários para justificar esse trânsito, né? Como a gente fala, assim, esquentam esses animais, né? Tem um documento que seria para determinados animais e colocam outros no seu lugar. Então, por conta de tudo isso, a gente tem a percepção, assim, de vez em quando, que a gente é um super-herói, porque de manhã está atendendo uma mortalidade de aves, de tarde está indo atender uma denúncia de clandestino, na madrugada faz uma barreira sanitária, porque também não adianta fazer barreira sanitária na estrada durante o dia, porque normalmente o infrator não está passeando com os animais irregulares, né, às 10 da manhã. Então, é uma gama muito grande de atividades que a gente tem para estar contemplando e chancelando toda a nossa produção agropecuária. Bom, alguns exemplos aqui, então, da atuação, né, do Serviço Veterinário Estadual na avicultura. Essa fotografia, eu tenho certeza que a doutora Sabrina Castilhos, que está nos acompanhando, vai se identificar, porque nós nos conhecemos nesse cenário de biosseguridade de granjas, de estabelecimentos comerciais, e essa foto aqui foi tirada nos primórdios das fiscalizações que a gente fazia quando a legislação de biosseguridade foi implementada lá em 2010, mais ou menos. Então, faz parte do nosso serviço ir à granja, faz parte do nosso serviço checar se tudo aquilo que o produtor, se tudo aquilo que o responsável técnico diz que está colocando em prática na propriedade, se de fato está ocorrendo. Essa é a diferença, senão as pessoas poderiam simplesmente protocolar um documento e nós aceitarmos e não irmos em loco verificar se as coisas estão andando conforme o que estava descrito. Fato é que, infelizmente, ainda dentro da nossa sociedade, dentro da nossa cultura, as pessoas colocam no papel que fazem uma coisa e quando nós chegamos no local, a gente verifica que aquilo não condiz com a realidade. Então, o ideal seria que a gente não precisasse fiscalizar aquilo que as pessoas que devem fazer na sua propriedade rural, justamente para preservar o seu agronegócio. A Flávia não tem agronegócio, eu sou uma médica veterinária oficial. Se ocorrer um foco de doença de Newcastle, eu vou ter muito mais trabalho, eu vou ter dor de cabeça, eu vou ter cansaço, eu vou ter estresse, mas eu não vou ter perdas econômicas, mas as pessoas que trabalham diretamente nessa área terão, por conta de todos os desdobramentos de um foco. Então, ainda me surpreende que as pessoas que trabalham nessa área tenham resistência a assumir certos compromissos que dizem ter, porque é para a preservação do seu próprio agronegócio, né? Não é o Estado que quer isso.
O Estado quer porque entende que isso é para o bem de todos. Aqui outros exemplos também de atividades, né? A parte de educação sanitária, gente. A gente dá entrevistas, quando está acontecendo algum evento sanitário e a mídia fica sabendo, ela nos procura, nós somos um ponto focal de contato entre a sociedade, a parte agropecuária, a parte sanitária, tratados como autoridades sanitárias locais. Nós fazemos muitas palestras e esse é uma parte das melhores partes assim do nosso serviço, quando a gente pode levar conhecimento, informação para a população, porque isso desmistifica um pouco o nosso papel de ser fiscalizador só, né? A gente está ajudando também a construir a parte de inspeção de animais em feiras ali embaixo, ali como vocês podem ver, também trabalhei já fazendo recepção de animais. Adivinha onde me colocaram para trabalhar? Obviamente, na recepção das aves, né? Então, a gente fazia toda a checagem para ver se os animais poderiam entrar na feira, se não estava apresentando nenhuma doença infecto-contagiosa, conferência de documentação, tudo isso faz parte do nosso papel do Serviço Veterinário Estadual, né? E aqui a gente está focando só a avicultura, tá, gente? Senão, se a gente fosse falar do que o Serviço Veterinário faz em todos os programas, a gente ia ter que usar a tarde inteira de vocês. Mais alguns exemplos, então, aqui, vigilância ativa em aves migratórias, ali no canto. Ali na outra foto, vigilância ativa em aves comerciais. Isso nós vamos falar mais aprofundado agora na sequência. E ali, uma foto que foi, na verdade, de um treinamento, mas é depopulação em massa, né? Havendo uma ocorrência sanitária, dependendo da enfermidade que está positivada, a gente vai ter que entrar com essas metodologias de depopulação em massa. Então, como serviço veterinário oficial, a gente tem que estar sempre atualizado e estar sabendo como lidar com esse tipo de situação para que se possa fazer toda a questão sanitária o mais breve possível, visando eliminar o foco com sucesso e com o menos possível de problemas e encaminhamento das aves e dos materiais, dos despojos, né? Muito bem. Eu separei, né, conforme aquele roteiro que eu apresentei para vocês, de uma forma que a gente conseguisse criar um raciocínio, né, de trabalho. Então, a gente falou da defesa sanitária animal como um todo, seus objetivos, a gente falou do serviço veterinário estadual, o que faz, e agora a gente vai falar um pouquinho da cadeia avícola, que é justamente a cadeia que é impactada pela ocorrência de Newcastle influenza, que são as enfermidades que são o foco dessa palestra, né? Nem todo mundo conhece a estrutura da cadeia avícola. Ela é bem complexa, ela é bem detalhada, então é sempre bom a gente dar essa nivelada para que a gente possa entender depois as ações em si, né? Então, a gente conversou e achou interessante falar um pouquinho para vocês sobre a cadeia avícola. Até porque nem todos são veterinários e nem todos os veterinários conhecem a cadeia avícola, né? Trabalham em outras áreas, então é importante a gente nivelar essas informações. Então, basicamente, a cadeia avícola se divide em dois grandes grupos: a parte de genética ou reprodução, onde a gente vai ter bisavós, avós, matrizes, né? Que são assim o topo da cadeia, assim a nata, assim, de onde a gente tem que ter a melhor situação sanitária, porque elas vão distribuir o seu material para diversas granjas. Então, ali a gente tem que ter uma situação sanitária de excelência, com certificação. E aí, quem certifica é o Ministério da Agricultura. E a parte comercial. Dentro da parte comercial, nós temos as granjas de corte e de postura. Granja de corte, a gente está falando de cadeia avícola. Nós temos que lembrar que não é só galinha, que a gente tem peru também. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma região que tem muitas granjas de peru de corte. Então, importante lembrar que tem essa outra espécie também. Quando nós falamos em postura comercial, nós também temos que lembrar que temos as galinhas, que são nas nossas poedeiras, e temos também as codornas, que também são suscetíveis às mesmas enfermidades. Então, a gente tem vários nuances dentro desses dois segmentos,
E o Estado, ele atua sanitariamente, né, em todas essas gamas, tanto genética quanto comercial, mas é claro que a comercial tem muito mais granjas do que a genética. Por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia, a gente tem em torno de 5.200 granjas comerciais de corte. Então, a gente está falando de um número bastante expressivo de granjas, né? Temos mais as granjas de postura comercial, que são as granjas de poedeiras de ovos de mesa. A gente já vai estar aí acrescentando mais umas 200 granjas, isso sem contar as de pequena escala, que também agora estão aparecendo, e conforme a legislação foi ficando um pouquinho mais dura, elas tiveram que surgir à luz do serviço oficial para se cadastrar e poder continuar trabalhando. Então, isso tende a aumentar também. E em termos de genética, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul mais ou menos 450 granjas, lembrando que daí as granjas de genética, muitas são divididas em núcleos, então muitas chegam a ter 10 núcleos, então esse volume aumenta bastante. Então, a gente tem uma avicultura expressiva aqui no Rio Grande do Sul, que nos dá bastante trabalho, principalmente nessa parte de prevenção de enfermidades, e a nossa avicultura também ela é mais localizada em algumas regiões do estado, então ali a gente precisa focar mais os nossos esforços, né? Não esquecendo que existe a avicultura de subsistência, ela não está dentro da cadeia avícola em si, porque ela não gera, né, valores significativos, mas qualquer ocorrência de enfermidade nessas aves de subsistência. E o que são as aves de subsistência? Não são as criações de pequena escala. Pequena escala já está dentro da cadeia avícola, tá? Subsistência são aquelas galinhas que as pessoas têm na sua propriedade para consumo próprio, seja dos ovos ou seja da carne. Então, essa é a avicultura de subsistência. E se aqui no estado nós temos 400 mil propriedades rurais, eu acho que em 300 mil alguém tem uma galinha de subsistência. Eventos sanitários que aconteçam em aves de subsistência podem impactar a cadeia avícola. Então, nós também trabalhamos e também fazemos ações nas propriedades que têm galinhas de subsistência, aves de subsistência. Tem pessoas que têm não só galinhas, mas tem perus, codornas, tudo como subsistência. Então, nós atuamos também a fim de proteger o agronegócio como um todo. Nesse slide, então, aqui, para a gente tentar fazer um apanhadão assim rápido da cadeia avícola de corte, tá? Vamos falar de frango de corte aqui, para deixar essa questão de como funciona essa cadeia bem clara. Aqui, nessa primeira foto, a gente tem uma granja de matrizes, né? Essas matrizes, elas vão colocar os ovos férteis. Essas matrizes tendem a ficar mais ou menos 60 semanas em produção e, ao fim da sua vida produtiva, elas são descartadas. O que é esse descarte? Elas vão para o abate, elas não podem ser comercializadas ou entregues para outros produtores, elas deverão sair diretamente da granja para o abate. Essa galinha, ela vai gerar alimento? Sim, ela não é descartada que vai para a graxaria, ela é uma galinha que pode ser consumida normalmente, como qualquer outro frango cuja criação tem o objetivo de virar proteína, tá? Muito bem. Os ovos férteis são destinados aos incubatórios. Normalmente, os incubatórios não ficam no mesmo local da granja, ficam até em outros municípios, né? Permanecendo lá na incubação 21 dias, os pintinhos nascem e são destinados às granjas. Ao chegar nas granjas, conforme a foto que vocês podem ver ali, eles podem, por exemplo, ficar até 28 dias, se o mercado consumidor exigir um frango menor, como acontece nos países árabes. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul plantas que só abatem, né, para o mercado árabe, e o foco deles é essas aves até 28 dias. São as mesmas aves, é a mesma genética, é a mesma linhagem, elas só ficam menos tempo na engorda.
ou podem ficar até 42 dias, que seria o tempo normal de engorda do frango, para depois ir para o abate. Existem as aves natalinas, que vocês devem ter ouvido falar, que também são essas mesmas aves, só que elas ficam mais tempo de engorda. Então, o que isso impacta, né? Impacta, na verdade, nos percentuais de gatilhos de mortalidade que a gente precisa atender, que a gente vai falar na sequência, e na capacidade de alojamento dessas granjas, né? Porque como o peso da ave vai aumentando, quanto maior a ave, menor a capacidade de alojamento. Isso tudo é regido também pelas normativas e o serviço oficial acompanha também. Então, à medida que as aves vão então para o abatedouro, elas viram o frango que nós consumimos. Nós e muitos países que compram a nossa carne de frango aqui do Brasil. De uma forma muito resumida, essa é a cadeia avícola do frango de corte, tá, pessoal? Ok. Depois mais de meia hora, era para ter durado uns 15 minutos, mas meia hora, a gente entra definitivamente agora nas ações do Serviço Veterinário Estadual para a prevenção de doença de Newcastle e influenza. Esqueci de comentar com vocês assim, as minhas palestras, as minhas aulas, elas não costumam tratar massivamente de legislação. Apesar da gente estar falando de serviço veterinário oficial, estadual e de ações que têm por base legal os programas sanitários, essas informações vocês podem buscar junto ao site da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul, do Ministério da Agricultura. Germana, se precisar, depois eu posso mandar para vocês uma listagem das legislações, mas porque eu acho muito maçante ficar falando de legislação. Legislação a gente precisa ler e precisa ter ela ali como forma de consultar. Ninguém consegue gravar todas as legislações na cabeça, a não ser alguém que tem uma memória muito boa. Mas, por exemplo, eu que trabalhei 5 anos no Programa Estadual de Sanidade Avícola, sempre parava para consultar as legislações. A gente precisa saber aonde estão as legislações e se existe legislação para determinado assunto. Mas saber tudo de cabeça, não. E aí fazer a apresentação, palestra, que fique o artigo 1 da legislação. É muito cansativo. Ainda mais assim, depois do almoço, vocês iam cair dormindo aí. Então, eu sugiro que quem tiver interesse em conhecer mais sobre essas legislações, entre no site do Ministério da Agricultura ou no site da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, que nós temos ali Programa Estadual de Sanidade Avícola, e essas legislações estão ali disponíveis para serem baixadas e vocês podem, então, por curiosidade, ler e ter mais profundidade, se for o caso, tá? O Ministério da Agricultura agora atualizou as 2 notas técnicas sobre doença de Newcastle e influenza aviária, em abril de 2020. Essas notas técnicas são bem boas para estudar, ali traz toda a legislação que rege a prevenção e o controle de doença de Newcastle e influenza. Por que a gente fala controle? Na verdade, a gente previne influenza, porque influenza nós não temos no nosso país, e a gente previne e controla a doença de Newcastle, porque esse vírus, sim, ele ocorre aqui no nosso país nas aves de vida livre. Então, não tem como ser livre de doença de Newcastle, né? O estado de Santa Catarina, ele é livre de doença de Newcastle porque eles não fazem vacinação. Então, alguns estados têm status diferentes em relação a isso, mas a vacinação para a doença de Newcastle ela é permitida e ela tem que ser sempre informada para o Serviço Veterinário Oficial. Ela não é comumente realizada nas aves de corte, porque a vida delas é muito curta, então elas já vão com anticorpos maternais, e aí, ao longo dessa vida, esses de 42 dias, esses anticorpos caem, mas elas não ficam expostas muito tempo, então o risco é menor. Ah, mas eu posso vacinar se eu quiser? Pode, tem que ver se economicamente é viável, se vale a pena, né? Se existe um desafio acontecendo na região, mas normalmente não se faz nas aves de corte, pelo menos não aqui no Rio Grande do Sul como padrão, tá? Obviamente, influenza aviária nós não vacinamos, porque não temos o agente no nosso país, então seguimos trabalhando com prevenção. Ok. Quais são as nossas ações, então? O que nós fazemos
para prevenir Newcastle e influenza aviária. Porque a gente sempre fala dessas duas doenças juntas, né? Porque o plano é junto, porque as ações oficiais vão ser similares e muitas vezes os sintomas que nós vamos encontrar a campo vão ser similares também. Então, todo o plano de prevenção e controle é junto do Newcastle influenza. A gente tem um plano de contingência para Newcastle influenza que é junto também. Então, se trabalha essas duas enfermidades da mesma forma, tá? Quais são, então, os carros-chefes das nossas ações em relação a essas duas enfermidades? A vigilância ativa em sítios de migração de aves, a vigilância ativa em aves de descarte, vigilância passiva em casos de mortalidades atípicas ou que atinjam gatilhos previstos na legislação, que são percentuais de mortalidade já pré-definidos, a realização de inquéritos epidemiológicos, cadastro de casas agropecuárias que comercializam aves vivas, controle do abate de aves de descarte. Esses 6 itens eles estão dentro das legislações de Newcastle influenza, IN32, IN17 do mapa, plano de contingência, está tudo dentro dessas legislações específicas, tá? O item 7, que é o registro de estabelecimento avícola, por isso que eu botei aquele asterisco, ele não está dentro dessas legislações de prevenção de Newcastle influenza, mas com certeza o objetivo dessa legislação que trabalha em cima de biosseguridade é a prevenção para Newcastle influenza, tá? Então, achei importante citar ela também. Essa questão dos registros, ela não está dentro da legislação de Newcastle influenza, mas ela serve para a prevenção para essas duas enfermidades, tá? Porque quanto melhor a biosseguridade existente num estabelecimento, menor a chance de qualquer uma dessas enfermidades entrar dentro do plantel comercial, ok? Então, eu botei o asterisco, né, justamente porque ela não está. Todos esses outros itens vocês vão encontrar dentro da legislação específica de prevenção e controle de Newcastle influenza. E o registro de estabelecimentos avícolas tem uma legislação específica para ele, né, com diversos aditamentos. Mas o objetivo também é principalmente prevenir essas enfermidades, além de salmonelas e outros agentes importantes para a cadeia avícola. Vamos lá, então. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses itens citados no slide anterior, tá? Atividades no entorno dos sítios de migração de aves. Isso normalmente acontece em todos os estados que têm sítios de imigração, tá? Se entende, como nós não temos influenza aviária, que ele vai entrar através da migração de aves. Isso é uma coisa para vocês pensarem depois e discutirem internamente aí no grupo de vocês. Será que as aves migratórias vão ser realmente a porta de entrada para esse vírus? Ou isso é muito mais fácil de ser trazido através de uma pessoa que visita um local onde tem o vírus circulando e venha para cá e acabe indo para uma região de avicultura e não execute procedimentos de biosseguridade no seu estabelecimento? São coisas que a gente tem que pensar, porque, por exemplo, sítios de imigração aqui no Rio Grande do Sul, eles são muito longe da região de avicultura industrial aqui. Então, a chance de uma ave que vai lá para o Parque Nacional da Lagoa do Peixe levar a influenza aviária para uma ave que está em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, que são 300, 400 quilômetros de distância, é pequena, né? Então a gente precisa pensar. Mas talvez uma pessoa que goste de um produtor avícola, que goste de pescar na Lagoa do Peixe, esse sim pode ser talvez o fator que a gente precisa se preocupar. E aí entra toda a parte de conscientização e educação sanitária, né? A pessoa vai lá, entra em contato com aquela região, principalmente ali no período de novembro, que é quando começa a migração, muitas aves, e retorna lá para sua granja, e ao chegar, eu quero ver como estão as minhas aves. Entra dentro do galpão, não troca calçado, não troca roupa, não lava a mão, né? Aí fica a pergunta, né? Como será que esse vírus, se um dia for introduzido dentro da nossa cadeia avícola, como é que será que ele vai entrar, né? Então, nós temos esses 2 sítios de migração.
o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, que fica nesses 3 municípios, Tavares, Mostardas e São José do Norte, e a Estação Ecológica do Taim, que fica no município de Rio Grande, né? Eles são relativamente próximos entre si, são no sul do estado do Rio Grande do Sul, mas, na verdade, a Lagoa do Peixe ela recebe migração de aves da América do Norte, e essa migração começa ali em novembro, e a Estação Ecológica do Taim, ela recebe migrações de aves do extremo sul da América do Sul. Então, aí são geralmente marrecões, esse tipo de anseriforme que vem, e eles pousam ali para se alimentar e para fugir das temperaturas extremas. E o período que eles vêm se inicia em julho, né, que é o auge do inverno. Nós fazíamos atividades lá na Lagoa do Peixe, né? E essas fotos aqui são de 2011, eu acho. E a gente fazia captura das aves migratórias, né? Só que vocês imaginam que esse trabalho é um esforço de campo imenso, com equipes multidisciplinares. A gente precisa ter biólogos que façam toda a parte de identificação, de biometria, de anilhamento, nós, veterinários, para fazer toda a parte de coleta de material. A captura era feita à noite, com a abertura dessas redes, então tinham noites que às vezes as aves não caíam na rede. Por outro lado, a gente tinha que fazer revisões de hora em hora nessas redes para verificar se tinham aves, se elas não estavam machucadas, para retirá-las. Só poderia começar a coleta de manhã, porque não tem energia elétrica lá, a gente acampava. Então, assim, é um trabalho interessante, é um trabalho muito legal de ser feito, tem que ter um espírito aventureiro, mas ele demanda demais. E algumas vezes o N amostral foi muito pequeno para todo esse esforço de campo, assim, de passar 10 dias lá e conseguir pegar 10 aves. Então, condições ambientais, clima, alteração do clima, a lagoa com pouca água, tudo isso interfere e, no fim, acabou fazendo com que esse trabalho que era feito nas aves migratórias, ou residentes, na verdade, porque essa ave que está mostrada nessa foto é uma ave residente, é um talhamar, é uma ave da região, que, né, as aves residentes também são amostradas por estarem em contato na mesma região. E era uma oportunidade única da gente estar conseguindo ter afinidade, chegar perto desses animais, mas de fato se caracterizou como muito mais interessante se trabalhar com as populações de subsistência no entorno dos sítios de migração do que efetivamente com as aves migratórias. Então, a partir de 2012, através dessa nota técnica do Ministério da Agricultura, foi feita uma padronização então dos procedimentos e se parou de trabalhar com as aves migratórias e se iniciou a trabalhar com as populações de subsistência existentes no entorno desses parques, né? Normalmente são parques que têm uma área de preservação, mas no entorno dos parques residem pessoas e, como vocês podem ver nessas fotos, com populações de aves bastante interessantes. Essa foto aqui, então, a gente brincava que era quase um mini zoo, porque tinha galinha, tinha peru, tinha pato, tinha marreco, tinha galinha da Angola. Então, vocês imaginam que se porventura o vírus está circulando, a gente vai acabar encontrando nessas aves de subsistência, né? Então, claro, é um serviço a campo, né? Quem é de laboratório geralmente já fica com o cabelo em pé, mas a gente precisa adaptar o nosso trabalho, então a gente faz uma bancada ali já meio rústica, né? E as coletas de material para posteriormente enviar para o laboratório oficial, que é o Lanagro de Campinas, que é o único que faz esse tipo de análise aqui no nosso país. Aqui alguns registros também lá na região do Taim, geralmente é inverno, é muito frio, e a gente, por exemplo, teve um ano que a gente já mostrou 2 aves. Então, imagina uma equipe com muita gente, realmente essa estratégia de trabalhar com a população de subsistência, ela foi mais interessante. Então, essa nota técnica que eu citei para vocês, ela ali tem toda a descrição de como coletar e quais espécies coletar e como fazer esse trabalho, então, com as aves que estão
na subsistência. Mas, de fato, era um trabalho muito bacana, muito bonito, e a gente conseguia ter contato com espécies que normalmente a gente não tem, né, como o maçarico, gaivota maria-velha e outras aves da região. Muito bem. A parte de vigilância, então, nos sítios de migração, é dessa forma que tem sido feito. Existe uma demanda do Ministério da Agricultura, então, que uma vez por ano seja feito esse trabalho nos sítios de migração, e esse material deverá ser coletado e enviado para o Lanagro em Campinas, tá, pessoal? É só lá que é feita essa análise desse material. Vigilância ativa em aves de descarte. Esse trabalho também está previsto dentro das normatizações ali para Newcastle influenza. Quem são as aves de descarte? São as aves no final da vida produtiva, quando elas chegam a 60 semanas ou mais. Geralmente, as matrizes, que são aquelas que eu falei para vocês ali uns slides atrás, né? Dos ovos férteis, elas costumam ficar em torno de 60 semanas, 60 a 70 semanas na produção, e depois elas são descartadas. Já as aves poedeiras, elas tendem a ficar mais tempo em produção. Então, às vezes, tem aves de 100, 110, 120 semanas de vida dentro da propriedade, tá? Dentro do estabelecimento avícola. Então, vai se escolher as aves mais velhas existentes naquele estabelecimento, né? A amostragem é 10 estabelecimentos por mês, então, por ano terão 120 estabelecimentos amostrados, né, no estado todo. Essa escolha dos estabelecimentos pode ser um sorteio, pode ser por algum outro tipo de conveniência, de localização, isso não está estabelecido em legislação. Se escolhe 30 aves, das quais vão ser coletadas 30 suaves de traqueia, 30 suaves de cloaca, e vão ser acondicionados em meio BHI, que possui também uma formulação especial, e deverão ser mantidos até menos 80 graus até o envio ao laboratório. Ou se tem 96 horas entre a colheita e o envio ao laboratório resfriado em temperatura de geladeira, não se coloca esse material em congelador comum, ou se congela a menos 80 para envio para o laboratório. Eu vi que alguém comentou ali, que eu não estou no chat aqui, e a quantidade mudou, exatamente. Mas aí por isso que eu botei aqui essa imagem aqui de alerta, e mudou essa amostragem por conta da situação do coronavírus. Então agora, ao invés de ser 30 galinhas, estão sendo amostradas 10. Mas eu não sei se isso vai se perpetuar assim, ou se vai retornar depois que a pandemia passar a ser novamente as 30 aves. Na verdade, a amostragem não mudou do estabelecimento, só mudou a quantidade de aves amostradas, né? Então, verdade, obrigada pela colaboração ali, mas já estava previsto a gente falar dessa mudança. Aqui, duas imagens, então, para mostrar para vocês como a gente faz, e também queria chamar a atenção que a gente não usa mais suabe com haste de madeira. Casualmente, essas fotos, elas estão muito boas, mas elas são antigas, e aí é um suabe com haste de madeira. Hoje não é mais permitido, é só suabe com haste plástica, e o material também é definido pelo Ministério da Agricultura, e também tem todo descrito qual o material ideal, tanto da haste quanto da ponta do suabe, para que se tenha a melhor forma de coletar e conseguir extrair o material dessas amostragens, tá? Então, essa é uma ave de postura de descarte já, porque ela já está no fim da sua vida produtiva. Bom, outra atividade que a gente faz, vigilância passiva em casos de mortalidades atípicas ou que atinjam gatilhos, né, percentuais previstos na legislação. Vocês trabalham com epidemiologia, então eu acredito que esses conceitos de vigilância ativa e passiva sejam muito já claros para vocês, né? Mas, rapidamente, a vigilância ativa, o serviço veterinário ele vai nas propriedades sem ser chamado.
ele se mantém atento ao que está acontecendo. Então, o serviço oficial busca saber qual a situação sanitária, seja no sítio de imigração, seja nas propriedades que têm aves de corte, ou mesmo, né, na parte de aves de reprodução. Já a vigilância passiva, ela é desencadeada por alguém que nos notifica, né? Então, o que se deve notificar ao serviço? Mortalidades altas em até 72 horas. Mortalidade alta em até 72 horas pode ter uma série de causas, inclusive não infecciosas, mas o serviço oficial precisa ir lá para constatar e poder dizer, realmente faltou energia elétrica e era um galpão climatizado e as aves morreram sufocadas. Ou houve um ataque, um cachorro entrou dentro do aviário e causou um estresse e matou as galinhas. Ou houve uma causa infecciosa que precisa ser investigada mais a fundo. Então, o serviço oficial precisa ir lá para fazer essa constatação. Todas as aves apresentando sintomas compatíveis com síndrome nervosa ou respiratória, isso também precisa ser notificado ao serviço veterinário. Ah, mas eu tenho certeza que é coriza, eu tenho certeza que é encefalomielite. Ok, mas o serviço veterinário precisa ir lá para fazer o atendimento, se necessário coletar material e fazer o diagnóstico diferencial. Aves de corte com alojamento até 50 dias, se chegar num percentual de 15% de mortalidade, o serviço veterinário tem que ser notificado. Caso isso não aconteça, vão haver desdobramentos na hora do abate. O estabelecimento de abate, ao chegar e constatar que houve uma mortalidade e não houve atendimento do serviço veterinário oficial, vai proceder a uma coleta e vai deixar essa carga de aves separada, sequestrada, até que saia o resultado dessa análise, tá? Enquanto isso, a propriedade rural de origem fica interditada e não pode alojar novas aves. Então, não é interessante para nenhum ente da cadeia produtiva deixar que isso aconteça. Então, o ideal é notificar o serviço veterinário para que vá lá o colega e verifique qual foi a causa da mortalidade, ok? Esse percentual foi alterado agora há pouco tempo, no início do ano, também por conta das questões da pandemia. Ele já estava sendo revisado há muito tempo, mas finalmente agora foi alterado. Então, vocês podem consultar essa ficha técnica do mapa, que foi atualizada em abril de 2020, que ali vai estar esse novo gatilho de mortalidade de 15% para as aves que alojam até 50 dias, tá? Aves de corte com alojamento maior que 50 dias, o gatilho segue sendo 20% de mortalidade. Aves de corte, às vezes as pessoas confundem e fazem notificação de matrizes ou de poedeiras que ficam longos períodos alojadas. Para essas aves, esses gatilhos não funcionam. Esses gatilhos são para aves de corte. Para as aves que ficam mais tempo alojadas, a gente já tem a estratégia anterior, que foi a vigilância ativa em aves de descarte. Essa vigilância já nos dá um panorama de como está a situação e sempre deverá ser notificado mortalidade alta em até 72 horas, sintomas compatíveis com síndrome nervosa ou respiratória. Isso sim, mas não gatilhos de mortalidade. Esses gatilhos servem para as aves de corte e essas aves com mais de 50 dias, pode ser os perus também, que eles têm um período de alojamento mais alto, né, mais longo, ou as aves natalinas também, que ficam 70, 80 dias alojadas, tá? Serve para elas. E laudos laboratoriais. Ah, como assim laudo laboratorial? Vocês fazem análise para Newcastle influenza? Na verdade, às vezes, se vai fazer uma exportação. Por exemplo, eu tenho uma granja aqui de avós que quer exportar aves para outro país. Então, se faz, a pedido do país, alguns exames. E se tiver, por exemplo, um laudo laboratorial que indique anticorpos, alguma coisa para a influenza aviária, a gente tem que abrir uma ação oficial e verificar por que deu esse tipo de reação, tá? Então, normalmente não se faz o isolamento, normalmente é a título de sorologia, mas havendo um laudo compatível, né, o laboratório é obrigado a nos notificar. Vocês têm que ter conhecimento da IN 50 de 2013 do mapa. Essa instrução normativa, ela traz todas
as doenças de notificação obrigatória. E quando que tem que notificar? Se é na suspeita, se é na confirmação laboratorial. Então, é bem importante quem for trabalhar com a área agropecuária e com esses animais de interesse, de fato, né, do Estado, terem conhecimento sobre essa legislação da IN 50, tá? Quem faz a notificação, então, para o Serviço Veterinário Estadual sobre mortalidades ou suspeitas de enfermidades? Pode ser o responsável técnico da granja, pode ser o produtor rural, pode ser o proprietário do estabelecimento, técnicos auxiliares de campo que costumam prestar assistência, né, por exemplo, nas empresas integradoras, ou qualquer cidadão que constate uma mortalidade atípica, uma situação diferente, ele pode se direcionar à unidade local e fazer essa notificação, tá? Em até 12 horas, o serviço veterinário deverá estar fazendo o atendimento na propriedade. E o que vai acontecer? O médico veterinário oficial, o MVO, vai constatar se é uma suspeita fundamentada ou não, conforme a situação que ele encontrar na propriedade. Não vai ser fundamentada se a causa da mortalidade não for infecciosa ou se constatar que foi outra situação que aconteceu, como eu comentei anteriormente, uma queda de energia elétrica, alguma situação assim, vendaval, tempestades que destelham e as aves acabam morrendo de frio muitas vezes. Então, o colega vai lá e vai encerrar esse foco, esse atendimento, porque não tem por que seguir, não foi uma suspeita fundamentada de Newcastle influenza. Caso contrário, se as aves que estiverem no local tiverem sintomas compatíveis com Newcastle ou influenza ou qualquer outro tipo de situação que sinalize que é uma suspeita fundamentada, bom, aí a ação vai ser totalmente diferente, vai ter uma abertura de foco, vai ter coleta de material, vai ter interdição do estabelecimento, notificação de todas as autoridades sanitárias, ação de rastreabilidade, a origem das aves que foram alojadas nesse local, se dessa mesma origem foram para outros estabelecimentos avícolas, visita ao entorno, toda aquela questão dos 3 quilômetros terá que ser visitado para ver se tem mortalidade ou sintomas compatíveis. Então, se desencadeiam todas as ações oficiais para que se possa, então, fazer a contenção do foco, do possível foco que possa estar se iniciando ali, tá? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, então, que aconteceu de fato, e eu fui atender junto com outro colega, né? Nos telefonaram dizendo que estava acontecendo uma mortalidade muito grande de aves silvestres na região da Lagoa do Peixe. Então a gente ficou bastante preocupado, já fazem alguns anos essa atividade, eu acho que já fazem uns 7 anos que essa ocorrência aconteceu, sendo redundante, né? Então a gente se deslocou imediatamente porque essa região ela requer uma alta atenção do nosso serviço, né? Então, na verdade, tem a Lagoa do Peixe, que é onde existe a migração, e muito próximo tem a Lagoa dos Patos, aonde as aves residentes costumam ficar. Então, nós fomos até o local, dá mais ou menos umas 3 horas e meia de estrada de Porto Alegre até o local, essa região, tá? Uma estrada bem ruim. Fomos até o local, observamos as aves existentes, muitas aves voando normalmente, sem nenhum tipo de alteração comportamental, mas também constatamos várias aves mortas no chão. Então, procedemos toda a colocação das roupas, dos EPIs, porque realmente a gente se preocupou, porque foi uma mortalidade em massa, algumas aves já tinham sido recolhidas ali, na verdade, quando a gente chegou, mas conseguimos achar algumas na região também. Coletamos material, como vocês podem ver nesses registros. O material foi enviado para o Lanagro, né, em Campinas, e o resultado foi negativo. Beleza, alívio total, não é Newcastle, não é influenza, mas o que é? Uma coisa a gente tem que ter em mente, o Serviço Veterinário Oficial ele não faz diagnóstico diferencial, ele precisa saber se é uma das doenças-alvo. Nós temos as doenças-alvo do nosso trabalho, então a gente faz uma pesquisa direcionada para essas enfermidades. O que matou essas aves, nós não sabemos até hoje, mas a gente tem uma suspeita que nessa região existe plantio de arroz e era a época do plantio e essas aves silvestres se alimentam dessas sementinhas ou quando já está crescendo um pouquinho esse cultivo. Então, existe uma forte chance de ter sido um crime ambiental e que essas aves tenham sido intoxicadas com agrotóxicos, tá? Mas a gente não tem como afirmar porque a gente não fez esse diagnóstico diferencial.
Isso às vezes é frustrante para o produtor, é frustrante para as outras pessoas que trabalham na cadeia avícola, mas é fato assim, o serviço oficial ele não faz esse diagnóstico diferencial, ele só diz se é ou não as doenças-alvo. E nesse caso, Newcastle influenza não eram, ok, encerrou a nossa atividade, encerrou o nosso foco. Outra forma da gente trabalhar e saber como está a situação em relação a Newcastle influenza são a realização de inquéritos epidemiológicos. Acredito também que vocês trabalham aí num laboratório de epidemiologia, vocês conhecem muito melhor essas estratégias e essas formas de estudo que eu, tá? Mas vou lhes falar da nossa última experiência, né? Então, os inquéritos, né, eles são estudos realizados num determinado período de tempo, tem uma data para começar e uma data para terminar. Assim foi esse último inquérito que foi realizado em 2015 para doença de Newcastle e influenza aviária, tá? O Ministério da Agricultura determinou quando começar e quando terminar, determinou quais granjas a gente ia amostrar, toda a metodologia, os formulários foram padronizados para todos, foi realizada a coleta de soro e suaves, e só em aves comerciais. Não foi feito em aves de subsistência, tá? Só aves comerciais, tanto de reprodução quanto comerciais, corte e postura, tá? No Rio Grande do Sul, a gente teve aproximadamente 300 núcleos amostrados. Aqui, algumas imagens para vocês terem uma ideia da padronização que tem que ser. Imagina depois o Lanagro recebendo amostras de todo o país. Se cada um preenche um formulário de um jeito ou etiqueta de um jeito as amostras, ia ser impossível chegar num resultado, né? Então, toda essa padronização foi feita, nós seguimos, né, conforme a orientação do mapa. Então, para vocês terem uma ideia, a gente montava os kits e mandava para as unidades locais, tudo prontinho, já separado por granja. Aí, alguns registros dos colegas coletando, né, nos mandaram fotos para a gente ter o que mostrar para vocês, né, do nosso trabalho, quando a gente faz esse tipo de apresentação. Aí, quando a gente recebia o soro, o material era encaminhado aqui para o nível central, e aqui a gente tem um freezer menos 80, onde a gente acondicionou as amostras, e quando todos os núcleos selecionados foram amostrados, a gente encaminhou as amostras para o Lanagro em Campinas. Bom, chegando aqui ao fim da nossa conversa, já extrapolando um pouco o tempo, né? Mas é difícil falar, são muitas atividades para pouco tempo. Também está preconizado dentro da legislação de prevenção de Newcastle influenza o cadastro das casas agropecuárias que vendem aves vivas, tá? Então, todas as casas agropecuárias que vendem aves vivas no Rio Grande do Sul devem ter cadastro dentro da Secretaria de Agricultura, tá? Anualmente há uma renovação desse alvará, agora foi implementada também a obrigatoriedade de fazer uma vistoria nesse estabelecimento para ver se ele atende uma série de requisitos tanto de organização e limpeza, quanto de documental. Eles só podem receber aves com GTA e tem que ter um controle das vendas dessa ave, né? Dessas aves. Então, é um controle semanal, mensal, que eles devem ter e apresentar para a unidade local responsável pelo seu município, tá? Para que serve isso? Primeiro, para tentar restringir que somente aves com origem, né, sejam comercializadas nos municípios, e também para se tiver qualquer evento sanitário, se possa rastrear para onde essas aves foram pulverizadas, para onde elas foram comercializadas, para que se possa ir atrás, tá? Então, esse controle de vendas, ele é bem rudimentar, ele é manual, as pessoas anotam ali o nome, o contato, a localidade onde a pessoa mora, e qual a GTA de referência das aves que foram comercializadas, para fins de tentar buscá-las caso tenha algum evento, alguma situação que precise fazer uma rastreabilidade. Tem, então, também o controle do abate das aves de descarte, que são aquelas aves, como eu já comentei com vocês anteriormente, né? No fim da vida produtiva delas, elas deverão ser encaminhadas para o abate. Quem são essas aves, né? As matrizes e as poedeiras de ovos de mesa, tá? Então, elas não podem ser vendidas em feiras livres, de porta a porta, soltas, como algumas pessoas fazem. Elas têm um status sanitário totalmente diferente das aves de subsistência que vivem soltas, né? Então, o destino delas é abate.
Se forem ser abatidas fora do estado, só poderão ir para CIFES ou CISB com GTA feita exclusivamente por médico veterinário oficial. Deverão respeitar os corredores sanitários também para sair do estado, então tem uma série de requisitos, né? E o frigorífico, depois que faz o abate, ele encaminha um atestado dizendo, que a gente chama de informativo de abate, que as aves destinadas lá ao abate, com a GTA e tal, foram devidamente abatidas. Dessa forma, não houve descaminho, ou seja, eu disse que eu ia abater as aves e acabei desviando e vendendo numa feira livre. Então, essa é a ideia de coibir esse tipo de situação. E, por fim, aquela instrução normativa do registro dos estabelecimentos avícolas, né? Essa área foi, agora já não é mais tanto, mas ela foi, assim, fruto de muito trabalho do Serviço Veterinário Estadual nos últimos anos, pela quantidade de granjas que precisavam ser vistoriadas, né? Como eu comentei com vocês lá no início, as pessoas protocolam todo esse processo de registro, mas elas precisam cumprir com aquilo que está no papel. Então, o Serviço Veterinário Oficial vai lá, faz uma vistoria e chancela se essa propriedade tem condições de registro ou não. Essa questão do registro, ela está nessa outra instrução normativa, que é a 56 de 2007, e tem vários aditamentos, né? Mas, assim, eu coloquei ela junto aqui porque, indiretamente, ela também faz parte, né, da proteção da cadeia avícola contra a doença de Newcastle influenza, entre outras enfermidades, né? Porque ela traz, basicamente, medidas de biosseguridade e biossegurança que têm que ser adotadas pelas granjas. Então, tanto aves de corte, de postura e de reprodução estão englobadas nessa normatização. E o Serviço Veterinário Estadual, ele cadastra todos os estabelecimentos avícolas existentes no estado, independente da aptidão das aves, e faz o registro dos estabelecimentos comerciais. O registro dos estabelecimentos de reprodução cabe ao Ministério da Agricultura. Aqui só registros, assim, para mostrar para vocês por que a gente precisa ir ver como está a situação da granja, porque, em teoria, a gente recebe o documental dizendo que a granja está telada, devidamente blindada. E nós chegamos lá e encontramos esta primeira foto. Ou que a granja está bem organizada, limpa, que seu entorno está todo adequado, que não tem entulhos. Nós chegamos lá e constatamos esse tipo de situação. Ou uma tela totalmente solta, ou presença massiva de moscas e outras pragas, e pó e sujeira. Então, na verdade, a gente ainda não superou essa questão de ter que ir fazer as vistorias, né? E essas vistorias, uma vez registrada a granja, ela pode receber novas vistorias, né? E se constatar que não está mais cumprindo com aquilo que estava preconizado de biosseguridade, ela pode perder o registro e automaticamente ela perde a autorização para alojar novas aves. Então, ela tem que sanar os problemas para voltar a alojar novas aves. Pessoal, assim, de forma rápida, essas são as nossas ações como Serviço Veterinário Estadual, visando prevenir doença de Newcastle influenza. É complexo, é abrangente e é um desafio falar sobre tudo isso num período de tempo tão curto, né? Mas eu espero que eu tenha conseguido, pelo menos, trazer ideias para vocês de como funciona esse trabalho lá na ponta, né, nas unidades locais. Hoje a gente tem cerca de 290 inspetorias veterinárias, que são os escritórios locais, né, que fazem, onde tem médicos veterinários, técnicos agrícolas, que fazem essa parte de campo. Não só, como eu mostrei para vocês ali no início, atendimento de todos os programas sanitários do mapa, tá? Como conclusões, né? O Serviço Veterinário Estadual ele está presente em todas as etapas da cadeia avícola, né? E com o objetivo de manter status sanitário dos plantéis. Através do nosso trabalho, através da nossa atuação, a gente proporciona garantias auditáveis dos procedimentos realizados, ou seja, a gente traz credibilidade ao que tem sido feito. Nós recebemos missões internacionais de mercados que querem vir comprar nossos produtos, então, muitas vezes, fazemos a recepção dessas missões juntamente com o Ministério da Agricultura, onde os auditores em loco vão checar
o nosso trabalho, tanto a nível central aqui, quanto nas unidades locais e nas próprias granjas. Então, existe sim um trabalho de união entre produtor, entre empresa, entre serviço veterinário oficial, para que a gente consiga chegar nos patamares desejados, né? E, sem dúvida, os veterinários oficiais, eles são aqueles que estão na linha de frente. Hoje está tão em voga, né, a gente falar linha de frente por causa do Covid, né, o pessoal da saúde, né, então na parte da saúde animal, nós estamos na linha de frente do controle dessas enfermidades, né, então uma atuação rápida, uma atuação eficiente vai evitar que o problema se propague e seja muito mais difícil de ser controlado. Então, por isso a gente está sempre buscando estar atualizado, estar nivelado, estar com material disponível para que a gente possa atuar rapidamente e sanar um possível foco que possa estar cometendo aí uma granja, uma região, plantéis avícolas, né? E, sem dúvida, a responsabilidade de manter os plantéis saudáveis, ela é compartilhada. Não é só do Estado, não é do produtor, nem empresas, ela é de todo mundo. A gente precisa trabalhar junto, com transparência, para que a gente tenha entre nós condições de trabalhar junto, se apoiar no conhecimento, na capacidade de cada um, para conseguir manter a situação sob controle ou, saindo do controle, a gente conseguir resolver e voltar para o status anterior o mais rápido possível, né? E aqui uma mensagem final para vocês do laboratório, né? Ontem eu peguei 3 palestras para juntar nessa, então já foi um desafio, né? Mas eu fiquei pensando, né, no trabalho de vocês, no que vocês fazem, e eu queria dizer assim que a ciência ela precisa andar junto sim com o serviço veterinário oficial para que a gente possa sempre encontrar os melhores caminhos para nossa atuação, né? Então, a gente precisa de uma base científica sólida para que a gente possa tomar decisões bem estruturadas, né? Para que a gente tenha tranquilidade em agir. Então, o trabalho de vocês é muito importante. Eu espero que vocês desenvolvam muitas linhas de pesquisa e trabalhos que tenham essa questão do serviço veterinário oficial concomitantemente, para que vocês possam nos dar um suporte, né? E lembrando, né, que a avicultura é a cadeia produtiva mais organizada e dinâmica que a gente tem, se a gente for comparar, mesmo com a cadeia dos suínos, que é muito parecida, ainda assim ela não é tão dinâmica quanto a avicultura. Então, ela serve assim de carro-chefe para a gente aprender a lidar com as maiores dificuldades num menor tempo possível. Então, ela precisa de constante atualização para enfrentar não só os desafios sanitários que nós já conhecemos, quanto outras crises que se apresentam ao setor que a gente nem esperaria enfrentar, como foi, por exemplo, a greve dos caminhoneiros, que a gente teve desabastecimento de alimento e as aves começaram a morrer de fome e pessoas começaram a soltar as aves, a doar as aves, o risco sanitário que isso implica para toda a cadeia. Então, a gente precisa pensar nessas situações, como é que a gente vai lidar daqui para frente com esse tipo de situação. E agora a própria Covid-19 está usando focos da doença em plantas de abate e tendo granjas explodindo com as aves lá dentro, não tendo para onde destinar aquela produção. Então, são questões muito dinâmicas que estão surgindo e, com certeza, o pensar acadêmico, aí, o trabalho dos professores, dos estudantes, vai nos ajudar, sim, a encontrar soluções para esses problemas. Gente, eu passei bastante do tempo previsto, eu peço desculpas, mas espero que tenha sido produtivo e estou à disposição aí o tempo que vocês quiserem para trocar ideias agora, depois se quiserem me mandar algum e-mail, alguma coisa, estou à disposição. E muito obrigada mais uma vez pelo convite.